Olá, espero que você esteja bem em mais uma noite de atividades, noite, dia, tarde, não sei que horas que você está assistindo isso. Bom, é o nosso terceiro encontro da oração do Pai Nosso. Agora a gente vai para uma outra sessão. Eu leio assim a partir do verso 11 de Mateus 6. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Ele começa a falar daquilo que é nosso, né? Lembra? Ontem a gente falou sobre aquilo que era dele. Hoje ele começa a falar sobre aquilo que é nosso, ele começa a falar sobre o pão. E eu acho curioso essa cena do pão que é nosso, né? Lá no deserto, Israel caminhava e eles não tinham um lugar para plantar e colher, afinal de contas era deserto, né? Eles não tinham uma fonte de alimento. Então, eles aguardavam diariamente um pão que vinha do céu. O nome era maná, o nome desse pão. E curiosamente, esse pão tinha algumas regrinhas. Uma delas era que o pão ia cair diariamente, já falei. A outra é que o pão de um dia, se você guardasse no dia seguinte, ia estragar. E o pão de sexta era o único que não estragava para o sábado. Eram essas três regras. Então eles tinham que colher o pão que caía, eles não poderiam guardar e eles deveriam guardar na sexta. Aqui o texto está dizendo, o pão nosso de cada dia, existe uma relação entre comida e tempo. A comida a gente come diariamente, né? E não é só isso assim. A expectativa da comida do futuro é uma das coisas que traz ansiedade para o nosso coração. Afinal de contas, será que eu vou ter o que comer amanhã? Essa mesma ideia vai se repetir em Mateus no capítulo 6, no verso 30, dizendo assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança fora, quanto mais a vós outros, né? Se Deus hoje, Ele te veste, se Deus hoje te alimenta, imagina sobre as ansiedades do futuro, né? Então, é a ideia de para que acumular se aquilo que eu tenho hoje é o suficiente para acreditar que Ele vai cuidar do futuro? Você consegue perceber as coisas que você tem hoje? Você consegue perceber o cuidado de Deus hoje na sua vida? É como se Ele dissesse, como anda a sua ansiedade? Você está conectado com hoje? Jesus está tentando trazer coisas do cotidiano, como eu disse, da vida, do dia a dia. Será que eu consigo colocar os meus pés no hoje e viver aquilo que está acontecendo comigo hoje, sabendo que pode faltar o pão ou pode, sei lá, talvez as coisas que eu planejei não acontecerem, ainda assim Deus vai estar cuidando. O pão de hoje, ele é nosso, porque ele ocupa esse lugar da partilha. Para as necessidades básicas da vida, como o pão, o convite do Evangelho é para que a gente seja altruísta, a tal ponto de partilhar aquilo que é básico, como o pão. O pão é nosso, o Pai é nosso, as dívidas são nossas. Existem coisas que são de Deus e existem coisas que são nossas. Que a gente seja capaz de partilhar o básico da vida, as necessidades básicas. Que a gente seja capaz de saber que o pão do futuro não nos pertence. Que a gente seja capaz de saber que o cuidado que a gente tem hoje é o suficiente para a gente viver em direção ao desconhecido. Que Deus te abençoe nessa jornada de fé.